Um soldado voltou para casa uma noite e encontrou seu filho encolhido, dormindo no corredor, do lado de fora de sua própria casa. E o que o menino segurava em suas mãos o fez chorar. Ninguém atendeu a porta naquela noite. Onde estava a mãe do menino? E por que a criança sussurrou algo que fez até mesmo o juiz baixar a cabeça? A noite de outono havia caído, trazendo um frio cortante que se infiltrava por entre as folhas. Na pequena e tranquila cidade de Oak Creek, tudo havia mergulhado em sua quietude habitual. A pálida luz da lua se derramava sobre o antigo caminho de paralelepípedos que levava Daniel Carter de volta ao lugar que ele um dia chamou de lar. Sua velha caminhonete, a mesma que o havia transportado desde sua unidade, parou em frente à casa de telhado vermelho, onde ele havia deixado seu coração 3 anos atrás. A luz da varanda ainda estava acesa. Um pequeno brilho na noite que fez Daniel parar por um momento. 3 anos, e agora ele finalmente estava em casa. Sem telefonema, sem aviso. Ele esperava uma surpresa delicada, uma reunião não anunciada, quieta e simples. Ele só queria ver sua esposa, Laura, e seu filho, Noah. Daniel desligou o motor e saiu. Seu uniforme ainda carregava vestígios de metal, pólvora e tempo. Jogando sua bolsa de lona sobre o ombro, ele olhou para as janelas familiares. Os vasos de flores na varanda ainda estavam regados. A grama ao longo da calçada havia sido aparada. Tudo parecia normal. Mas então, ele parou. Seu coração se apertou. Algo não estava certo. Ali, nos degraus da varanda, sob a suave luz, havia uma pequena figura encolhida, com a cabeça apoiada em uma mochila em forma de dinossauro. Daniel se moveu mais rápido, com o coração batendo forte. Aquele garotinho era Noah. Ele caiu de joelhos. Noah estava dormindo, com uma jaqueta fina, sapatos gastos e as mãozinhas segurando algo com força. Uma pequena chave de madeira. A mesma chave de brinquedo que Daniel o ensinara a fazer quando ele era pequeno. Ele costumava brincar: "Esta é a chave da nossa casa, filho. Não importa onde você esteja, você sempre encontrará o caminho de volta." "Noah", Daniel sussurrou, sacudindo-o gentilmente. Os olhos castanhos de Noah se abriram lentamente, confusos, sonolentos. Então, quando viu o rosto de seu pai, o menino se endireitou. "Pai, é você mesmo?" Daniel sorriu, sua voz tremendo. "Sou eu, campeão." Noah jogou os braços ao redor do pescoço do pai. Seu pequeno corpo tremia, gelado, enquanto se agarrava a ele. Noah sussurrou: "Eu não tinha a chave. A mamãe foi jantar com o tio Ethan. Eu pensei que ela voltaria antes de eu adormecer. Eu esperei, mas ela disse que eu já sou um menino grande, que deveria aprender a esperar." Daniel não respondeu. Sua mente girava. Ethan? Quem era Ethan? Por que seu filho estava dormindo do lado de fora em uma noite fria como esta? Ele pegou Noah nos braços e correu para a porta da frente. Ainda trancada, Daniel tocou a campainha. Nenhuma resposta. Ele pegou o celular. O número de Laura não completava a chamada. Ele tentou novamente. Nada. As luzes da casa estavam acesas, mas ninguém veio à porta. Daniel ficou parado por um momento, o vento chicoteando sua gola. Estava um frio amargo. Ele abraçou Noah com mais força e voltou para a caminhonete. Seu filho havia adormecido em seu ombro, exausto, com frio, com fome. Sem outra opção, Daniel dirigiu até a pequena cabana que havia alugado na periferia da cidade no dia anterior. Algo temporário para as primeiras noites, até que estivesse pronto para ver sua família. A cabana era básica: uma cama de solteiro, uma mesa de madeira, um cobertor fino e um fogão elétrico improvisado. Mas, pelo menos, era silenciosa. Ele deitou Noah gentilmente na cama, tirou seu casaco e o cobriu. A mão do menino ainda segurava a chave de madeira. Daniel sentou-se ao lado dele, observando seu filho dormir, seu coração se apertando a cada respiração. Ele não entendia o que estava acontecendo. 3 anos, e agora isso? Por que seu filho estava em tal estado? Quem era Ethan? E onde Laura esteve enquanto tudo isso acontecia? Daniel não dormiu. Ele ficou sentado ao lado de seu filho, ouvindo a respiração constante de Noah, e o que ele descobriu a seguir o deixou completamente paralisado. A luz do sol da manhã entrava pela fina cortina da cabana de madeira.
Daniel não havia dormido. Ele estava sentado em silêncio, na cadeira de madeira ao lado da cama, onde Noa jazia sob o cobertor, ainda segurando a chave de madeira como se fosse seu único escudo no mundo. Quando a luz preencheu o quarto mais completamente, Noa se mexeu. Ele piscou algumas vezes, confuso, antes de perceber que não estava em casa. Seus olhos se voltaram para o pai, e pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, Daniel viu um leve brilho de alívio neles. "Você está acordado?" perguntou Daniel gentilmente. Noa assentiu, seus lábios ainda tremendo levemente. Daniel serviu leite morno em um copo de plástico e o entregou ao filho. Então, sentou-se à sua frente. "Noa, posso te perguntar uma coisa? Está tudo bem, eu só quero entender." Noa olhou para o pai e deu um pequeno aceno de cabeça. "O que aconteceu ontem à noite? Já aconteceu antes? Você costuma ter que esperar do lado de fora de casa pela sua mãe?" O menino ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele sussurrou: "Nem sempre, mas às vezes. Eu não disse nada porque a mamãe disse para não incomodá-la. Ela sai muito com o Sr. Ethan. Ele não gosta de crianças." Daniel cerrou o punho sob a mesa. "E sobre mim? O que sua mãe diz sobre mim?" Noa baixou os olhos para o chão. "Ela diz que você está longe, que não pode cuidar de nós. Então ela chora, e o Sr. Ethan vem para confortá-la. Depois disso, ela me disse que eu deveria começar a chamá-lo de meu novo pai. Mas eu não chamei. Eu já tenho um pai." Daniel se levantou e foi até a janela. O céu lá fora estava claro, mas por dentro, uma tempestade se formava em seu coração. 3 anos atrás, eles haviam concordado em se separar temporariamente enquanto ele estava em serviço. Nenhum deles pediu o divórcio. Não havia promessas, mas também não havia um adeus final. E agora ele estava de volta, apenas para encontrar seu filho, dormindo do lado de fora, e sua esposa jantando com outro homem. Ele se virou e passou a mão gentilmente pelo cabelo de Noa. "Nós vamos voltar para casa. Preciso falar com sua mãe. Você não precisa se preocupar com nada, tudo bem?" Noa assentiu. "Você vai ficar para sempre desta vez?" Daniel sorriu. "Eu não vou a lugar nenhum de novo. Eu prometo." A caminhonete parou em frente à casa antiga por volta das 8 da manhã. As luzes de dentro ainda estavam acesas, as cortinas bem fechadas. Daniel pegou a mão de Noa e foi até a porta. Desta vez, ele bateu com firmeza. Um momento depois, a porta se abriu rangendo. Laura estava ali, vestindo um roupão de seda amassado, seu cabelo um emaranhado, seu rosto congelado em puro choque. "Daniel, quando você voltou?" Daniel não respondeu. Ele olhou para ela e depois apontou para o menino ao seu lado. "Noa dormiu na varanda ontem à noite. Você sabia disso?" Laura ficou tensa. Seus olhos se desviaram para Noa, que estava quieto atrás de seu pai. Suas bochechas coraram. Ela desviou o olhar. "Ontem à noite, eu estava jantando fora. Eu não pensei." "Não pensou? Ele tem 9 anos, Laura. Você não pensou 2 vezes antes de deixar uma criança do lado de fora no frio?" Uma voz de homem chamou por trás de Laura. "O que está acontecendo?" Um homem alto, talvez na casa dos 40 anos, apareceu atrás dela, vestindo uma camisa amassada, o cabelo ainda úmido. Daniel o encarou. "Você deve ser o Ethan." Ethan ergueu uma sobrancelha. "E você deve ser o Daniel. Ouvi muito sobre você." Daniel não entrou. Ele simplesmente disse: "Nós vamos conversar direito mais tarde, mas a partir de agora, eu quero ver meu filho todos os dias. E eu gostaria de saber como você planeja explicar a situação de ontem à noite na frente de um juiz." O rosto de Laura empalideceu. "Você está me ameaçando?" "Eu acabei de voltar e encontrei meu filho dormindo em uma varanda. Você decide o que isso significa." O ar do lado de fora da casa parecia mais pesado do que nunca. Ethan cruzou os braços, como se estivesse pronto para intervir, mas Daniel já havia se virado, guiando Noa de volta para a caminhonete. "Para onde vamos, pai?" Noa perguntou baixinho. Daniel deu um aperto tranquilizador em sua pequena mão. "Para casa, pelo menos para um lugar onde eu sei que você vai dormir debaixo de um cobertor." A pequena cabana de madeira acolheu pai e filho de volta, na luz suave do final da manhã. Daniel abriu a porta e conduziu Noa para dentro.
O espaço não havia mudado. Simples, sem adornos, mas quente. Parte desse calor vinha da luz do sol dourada que se filtrava pela janela. O resto vinha de algo que Noah não conseguia nomear. Uma sensação de segurança. Ele vagou silenciosamente pelo pequeno cômodo, ainda segurando a chave de madeira na mão. Daniel serviu um pouco de suco de laranja e colocou o copo na mesa. Está com fome? Noah balançou a cabeça levemente, mas seus olhos permaneceram fixos em seu pai. Daniel não insistiu. Em vez disso, pegou algumas fatias de pão e passou pasta de amendoim nelas, o tipo que Noah gostava. Quando ele colocou o prato na mesa, Noah sentou-se hesitantemente. Eles comeram em silêncio. Pela primeira vez em anos, Daniel sentiu que estava vivendo uma manhã normal, sem explosões, sem ordens, sem uma distância fria. Apenas o som silencioso da mastigação, o ritmo suave da respiração de seu filho e a luz do sol pousando no canto de uma velha mesa de madeira. No entanto, mesmo naquele momento pacífico, as memórias vieram como um vento frio. Eles costumavam ter um lar, não perfeito, mas real. 3 anos atrás, quando Daniel foi enviado para o exterior, foi ele quem sugeriu uma separação temporária para que Laura pudesse ter mais liberdade para cuidar do filho e estabilizar a vida em casa. Ambos prometeram manter contato, manter a esperança. Mas, poucos meses depois de sua partida, as mensagens se tornaram mais raras, as ligações curtas e distantes. 1 ano depois, Laura enviou um breve e-mail. Deveríamos manter alguma distância pelo bem de Noah. Preciso de tempo para pensar. Daniel não entendeu, mas aceitou, porque ainda acreditava que ela cumpriria sua palavra. Agora, depois de tudo que ele sabia, a verdadeira razão pela qual Laura queria distância não era tempo. Era outro homem. Ethan. Essa verdade não apenas doeu, fez Daniel se sentir roubado, não apenas de sua esposa, mas do tempo que deveria pertencer a ele e a seu filho. Algo dentro dele se quebrou. Mas, mesmo naquela manhã tranquila, observando Noah mastigar lentamente seu sanduíche, Daniel entendeu. Ainda havia algo que ele poderia proteger. Depois do café da manhã, Daniel convidou Noah para a varanda da frente. Ele trouxe um banco velho para o quintal e limpou a poeira. Noah veio junto, carregando uma revista em quadrinhos gasta que encontrou em sua mochila. A única coisa que ele ainda tinha de casa. Daniel sentou-se ao lado dele, abriu sua caixa de ferramentas e começou a mexer em alguns pequenos reparos. "Posso dormir aqui?" Noah perguntou casualmente. "Quero dizer, neste lugar, nesta cabana." Daniel parou o que estava fazendo e olhou para o filho. "Se é isso que você quer, sempre haverá um lugar para você aqui." O menino assentiu. Ele não disse mais nada, mas sua postura relaxou um pouco. Uma perna balançava suavemente, seus dedos folheando as páginas de um livro, lendo o diálogo baixinho para si mesmo. Daniel observava. Havia um estranho tipo de silêncio no menino. Não brincalhão, não despreocupado. Mesmo enquanto lia, seus olhos continuavam a olhar para Daniel, como se temesse que seu pai pudesse desaparecer sem aviso. Mais cedo naquela tarde, Daniel havia lavado a roupa de Noah. Enquanto o menino trocava de roupa, Daniel notou marcas fracas em seu braço, não de apanhar, mas hematomas leves, esticados, como se causados por pressão ou por esbarrar em algo em um espaço apertado. O punho de sua manga estava desfiado. Assim que Noah percebeu o olhar de seu pai, ele rapidamente puxou a manga para baixo. "O que aconteceu aqui?" Daniel perguntou gentilmente. Noah pareceu confuso. "Talvez quando eu rastejei para debaixo da cama, o tio Ethan não gosta quando eu deixo minhas coisas espalhadas, então eu limpei tudo rápido." Daniel não respondeu, mas registrou cada detalhe em sua mente. Naquela noite, os dois organizaram uma pequena cômoda juntos e dobraram roupas. Noah adicionou alguns novos desenhos à parede. Um era uma casa com uma porta aberta. Outro mostrava um adulto e uma criança, lado a lado. Daniel parou quando o viu. "Sou eu?" ele perguntou. Noah assentiu. "Você está abrindo a porta. Você não me fez esperar." Daniel se virou, fingindo dobrar mais roupas. Ele não queria que seu filho visse a vermelhidão em seus olhos. Naquela noite, Noah foi para a cama cedo. Pouco antes de adormecer, ele perguntou baixinho: "Você ainda estará aqui amanhã?" Daniel assentiu.
Estarei aqui todos os dias, a menos que eu precise ir comprar biscoitos. Isso fez Noah rir baixinho. Ele virou o rosto para o travesseiro e, pela primeira vez, adormeceu sem segurar a chave de madeira na mão. Daniel sentou-se na beirada da cama, observando seu filho dormir. Em sua mente, um plano começava a tomar forma. Ele precisava de conselhos de alguém que entendesse da lei. Ele precisava trazer a verdade à luz. Mas, antes de tudo isso, ele tinha que dar a Noah algo mais profundo, a confiança de acreditar que nem toda porta está trancada e nem todo adulto vai embora e nunca mais volta. A vida pacífica que eles tinham acabado de começar a tocar mudaria completamente na manhã seguinte. Naquela manhã, Daniel levou Noah de volta a essa escola. Pouco antes de sair do carro, o menino deu um leve aperto na mão do pai. Daniel se inclinou, ajustou seu cachecol e o tranquilizou. Vai ficar tudo bem, estarei esperando no portão. Depois que Noah entrou, Daniel foi ao escritório da senhorita Amy. Ela o cumprimentou com um olhar de alívio silencioso. Estou feliz que Noah veio para dar escola com você hoje, disse ela suavemente. Aquele menino precisa da presença do pai. Ela lhe mostrou um desenho que Noah havia feito na semana anterior. Uma criança sentada encolhida ao lado de uma porta fechada, com neve caindo pesadamente do lado de fora. À distância, a sombra de um adulto se afastava, sem luz do sol, sem calor. Daniel não conseguiu falar. Não posso dizer com certeza, acrescentou a senhorita Amy, mas Noah precisa de um lugar que realmente pareça um lar. Um lugar onde ele saiba que está sendo ouvido. Daniel agradeceu e saiu sem dizer mais uma palavra. Mas, ao chegar ao portão da escola, viu Laura ao lado de Ethan e de um homem desconhecido. Meu advogado Rick Hanson, disse Laura secamente. Você deveria saber que, sob a lei deste estado, sem um emprego estável e uma residência legal, você não pode ficar com Noah. Daniel apertou a alça da mochila. O menino foi deixado do lado de fora da sua porta, Laura. O que é mais instável do que isso? Isso foi apenas uma situação infeliz. Ela retrucou rapidamente. Ethan interveio, com um tom presunçoso. Não deixe suas emoções pessoais atrapalharem a vida de Noah. Nós somos a verdadeira família dele agora. Daniel não respondeu. Ele sabia que eles tinham a lei do lado deles. Ele não tinha um emprego. A cabana era apenas um aluguel temporário. Se fosse para o tribunal agora, ele perderia tudo. Houve um tempo em que ele preencheu os papéis do divórcio, mas nunca os enviou. Parte dele esperava que Laura mudasse. A outra parte sabia que, se ele pedisse o divórcio sem estabilidade, a custódia de Noah escaparia para sempre. E isso era algo que ele simplesmente não podia aceitar. Naquela tarde, Daniel foi à velha oficina de Bill para pedir trabalho. Não posso pagar muito, disse Bill, limpando as mãos com um pano. Mas se você aguenta graxa e manhãs geladas, pode começar amanhã. Eu aguento, respondeu Daniel. Só preciso buscar meu filho toda tarde. Nos dias que se seguiram, sua vida se estabeleceu em um ritmo tranquilo. Dias na oficina, tardes buscando Noah, noites sozinho na cabana. O pacote de biscoitos e o bilhete dobrado que ele deixava todas as noites na porta de Laura se tornaram seu único fio de conexão com o filho. A cada dia, apenas um pequeno sorriso de Noah, e Daniel podia continuar. Um dia, ele recebeu um convite para uma reunião de turma. Daniel hesitou, mas acabou decidindo ir. Não para provar nada, mas para enfrentar. A reunião foi realizada em um grande restaurante. Alguns velhos colegas de classe puxaram conversa, expressando admiração por seu serviço militar. Daniel apenas ofereceu um sorriso fraco, dizendo pouco. Então, Laura apareceu, com o braço enganchado no de Ethan. Ela se aproximou, sua voz mais alta do que o necessário. Oh, Daniel, eu não esperava que você viesse. Não está ocupado com seus deveres de pai solteiro? Ethan interveio com um sorriso de escárnio. Soldados, ótimos em lutar, péssimos em manter as coisas em ordem. Eu estou aqui todos os dias, Laura, e Noah não precisa esperar. A mesa animada de repente ficou em silêncio. Daniel permaneceu imóvel, sem dizer nada. Mas Laura continuou, seus olhos brilhando com orgulho presunçoso. Eu fiz a escolha certa. Alguém que ganha dinheiro, que constrói uma vida de verdade. Não alguém preso no passado, sem casa, sem futuro. Daniel não falou.
Ele apenas olhou para os dois, sem raiva nos olhos, apenas uma tristeza profunda e silenciosa. Ele colocou seu copo de água suavemente na mesa, virou-se e se afastou da reunião. Naquela noite, ele sentou-se na cabana sem acender as luzes. Cada palavra que ele queria dizer estava silenciosamente em uma folha de papel em branco. Mas ele não a enviou, porque palavras não podem consertar um coração endurecido. Apenas a ação pode. Daniel respirou fundo. Ele não ia mais discutir. Ele iria trabalhar. Ele iria observar. Ele iria se preparar. E quando chegasse a hora, ele reconquistaria seu filho. Não com palavras, mas com uma força silenciosa que ninguém poderia negar. Após o confronto amargo no portão da frente na noite em que Daniel voltou para casa e os insultos cruéis lançados contra ele por Laura e Ethan, Daniel sabia que o silêncio não era mais uma opção. Ele encontrou um emprego na oficina de Bill Harris, um homem de bom coração e compreensivo, dono do lugar. Todos os dias, Daniel trabalhava incansavelmente. Suas mãos se familiarizaram com os sons das máquinas, o cheiro de graxa e óleo. Ele aprendeu rápido. E, com a determinação e disciplina de um soldado experiente, Daniel gradualmente se tornou um dos mecânicos mais habilidosos da oficina, o Sr. Harris o elogiava com frequência e, em mais de uma ocasião, insinuou projetos de reparo maiores e possíveis promoções que Daniel poderia assumir. Ele sabia que o caminho pela frente era longo, mas, passo a passo, estava reconstruindo uma base para si mesmo e para Noah. Ainda assim, o bem-estar de Noah permanecia uma preocupação constante no coração de Daniel. Ele manteve o hábito de buscar Noah na escola e deixar pequenos pacotes de biscoitos com bilhetes manuscritos sob a varanda de Laura. Ele observava seu filho de perto. Notou que, embora o menino sorrisse mais quando estava com ele, seus olhos ainda carregavam uma tristeza persistente. Toda vez que Daniel o levava de volta para a casa de Laura, a criança parecia uma flor delicada, murchando lentamente em um lugar onde o cuidado e o calor estavam ausentes. A senhorita Amy, professora de Noah, frequentemente enviava mensagens a Daniel com preocupações sobre o estado emocional do menino. Ela notou que ele falava cada vez menos, raramente interagia com os colegas, e seus cadernos estavam cheios de desenhos sombrios. Daniel sabia que havia chegado a hora, não apenas de amar em silêncio, mas de agir dentro da lei. Numa noite de final de outono, a chuva batia nas janelas da cabana em torrentes. O vento açoitava as gotas de lado, e trovões retumbavam em algum lugar à distância. Daniel estava sentado lendo, mas seus pensamentos continuavam voltando para a casa antiga. Ele se preocupava com Noah. Estaria ele se molhando na chuva? Já teria jantado? Mesmo que Daniel agora tivesse um emprego e um teto estável sobre sua cabeça, a preocupação com seu filho nunca o deixava. Enquanto isso, de volta à casa antiga, Laura e Ethan estavam se preparando para sair e celebrar um grande negócio. Ethan, vestido com um terno caro, verificou o relógio. "Vamos, Laura, vamos nos atrasar." Laura pegou sua bolsa de grife e vestiu o casaco com pressa. Ela estava toda sorrisos, radiante com a emoção do novo sucesso e o conforto do luxo. "Onde está o Noah? Ele já está em casa, certo?" Ela perguntou distraidamente, seu tom deixando claro que ela não se importava muito com a resposta. "Você disse que ele poderia cuidar de si mesmo." Ethan deu de ombros, sem nem se dar ao trabalho de verificar. "Ele provavelmente está no quarto dele. Apenas tranque a porta. Não queremos que ele saia por aí." Laura fez o que Ethan disse. Ela trancou a porta da frente com segurança, sem verificar uma única vez se Noah realmente havia chegado em casa. Ela presumiu que ele estava lá dentro, escondido em seu quarto como sempre. O carro de luxo de Ethan partiu na chuva, deixando a casa para trás na escuridão e no som da chuva caindo. Nenhum deles percebeu que Noah não estava em casa. Noah ainda estava fora. Ele havia voltado da escola a pé naquele dia. O treino de futebol tinha se estendido inesperadamente e ele perdeu o último ônibus. A chuva veio sem aviso e ele não tinha guarda-chuva. Ele tentou correr o máximo que pôde, mas quando chegou em casa, estava encharcado. Ele enfiou a mão no bolso. A chave que sua mãe lhe dera havia sumido. Em algum lugar pelo caminho, ele a havia perdido. Noah ficou na porta, tremendo de frio. Ele chamou:
Mãe! Mas ninguém respondeu. Ele bateu, depois bateu com mais força. Seus pequenos punhos mal audíveis sobre a chuva. Lágrimas se misturavam com as gotas que escorriam por seu rosto. Mãe, mãe, eu não tenho a chave! Ele continuou chamando até sua voz ficar rouca, mas a porta permaneceu imóvel, fria, insensível. A luz da varanda ainda estava acesa, mas a casa estava silenciosa. Nem um único som, nem um único sinal de vida. Noah se encolheu no degrau da frente, frio, agarrando sua mochila com força, os joelhos junto ao peito. Ele estava acostumado a ser deixado sozinho, mas esta noite, sob a chuva forte, a solidão e o medo o atingiram com mais força do que nunca. Parecia que o mundo inteiro havia lhe virado as costas. Daniel, atingido por uma estranha sensação de que algo estava errado, não conseguiu ficar parado na cabana. Seu coração lhe dizia que algo estava fora do lugar. Ele pegou seu casaco, seu guarda-chuva e dirigiu até a casa antiga. Ele não sabia o que estava procurando, apenas um impulso que não conseguia explicar. Um fio invisível que o conectava a seu filho. Ao virar na rua, seus faróis capturaram uma pequena figura, encolhida nos degraus. Noah! O coração de Daniel se apertou. Ele pisou no freio e correu para seu filho. Filho, o que você está fazendo aqui? Ele caiu de joelhos e envolveu seus braços ao redor do menino. O corpo de Noah estava gelado, tremendo incontrolavelmente. Daniel podia sentir as lágrimas quentes do menino encharcando seu ombro, misturando-se com a chuva gelada. Ele tirou seu casaco e o envolveu firmemente ao redor de Noah, tentando aquecê-lo. Noah se enterrou nos braços de seu pai, soluçando. Pai, eu não tinha a chave. A mamãe se foi. Por favor, não vá embora de novo. Aquele apelo, fraco, quebrado, atingiu Daniel como um raio no coração. Por favor, não vá embora de novo. Era tudo o que o menino queria. Não dinheiro, não uma casa grande, apenas um pai. Alguém que nunca o abandonaria. Alguém que sempre seria a porta aberta, esperando por ele. Nesse momento, uma figura apareceu sob a luz da varanda. A senhora Mildred. Ela estava ali o tempo todo, segurando um guarda-chuva, observando. Lágrimas escorriam por seu rosto gentil. Ela tinha visto tudo. Noah deixado para trás, as batidas desesperadas na porta e a mãe que nunca veio. Eu não posso mais ficar parada e assistir, Daniel, disse ela, sua voz trêmula, mas firme. Isso aconteceu vezes demais. Ele merece um pai, um lar de verdade, um lar onde a porta está sempre aberta para ele. Ela colocou a mão suavemente no ombro de Daniel, um gesto silencioso de apoio, de solidariedade. E naquele momento, sob a chuva fria, nos braços de seu pai, Noah se sentiu mais seguro do que em muito tempo. Ele confiava em seu pai completamente, uma confiança que não podia ser abalada. E Daniel sabia que não podia mais ficar quieto. As palavras cruéis de Laura e Ethan, Noah encolhido na chuva, e aquele apelo desesperado o levaram ao seu limite. Era por isso que ele tinha que lutar. Este era o momento em que ele tinha que se apresentar, plena e publicamente, como pai. Daniel carregou Noah para a caminhonete e dirigiu direto de volta para a cabana. Naquela noite, ele passou horas aquecendo Noah, contando-lhes histórias e acalmando os medos que haviam se enraizado dentro do menino. Na manhã seguinte, enquanto Noah ainda dormia profundamente, Daniel tomou sua decisão. Ele pegou o telefone e ligou para o advogado que o Sr. Bill havia recomendado uma vez. Uma advogada de direito de família chamada Sarah Chen. Eu quero a custódia do meu filho, disse Daniel, sua voz firme e inabalável. E eu quero que as coisas sejam justas. Preciso que você investigue Laura e o homem com quem ela está vivendo. Eu quero provar que posso ser o melhor pai, que sou capaz de dar a Noah a vida que ele merece. E eu juro que nunca mais deixarei meu filho passar por outra noite como aquela. Sob a chuva fria de uma noite de final de outono, embalado no abraço quente de seu pai, o apelo frágil de Noah, por favor, não vá embora de novo, foi mais do que o choro de uma criança. Foi a faísca que acendeu uma resolução feroz em Daniel. As lágrimas de seu filho, o medo gravado profundamente naquele pequeno coração desgastado,
tornaram-se a declaração mais alta de uma batalha que não podia mais ser evitada. Daniel Carter não era mais o pai silencioso e resiliente que um dia fora. Ele agora estava de pé, firme, pronto para enfrentar o que quer que estivesse pela frente. Por Noah, pelo dia em que aquela porta da frente se abriria de verdade, não apenas para deixar Noah entrar, mas para permitir que o amor, a segurança e o pertencimento criassem raízes. Desde aquela noite fria e chuvosa, quando Noah, em lágrimas, implorou: "Pai, por favor, não vá de novo", Daniel sabia que não podia adiar nem mais um momento. A ligação para seu advogado foi o primeiro passo, marcando sua transformação de um pai que sofria em silêncio para um lutador determinado. Ele começou a coletar evidências, documentando cada vez que Noah foi deixado sozinho, cada palavra cruel que Laura e Ethan lançaram ao menino. O Sr. Bill da oficina, junto com a vizinha, a Sra. Mildred, tornaram-se apoiadores silenciosos, mas inabaláveis, de Daniel. Eles já tinham visto mais do que o suficiente. No entanto, antes que qualquer ação legal pudesse surtir efeito, Daniel continuou sua rotina diária de buscar Noah na escola, garantindo que seu filho estivesse seguro e se sentisse cuidado. Ele continuou deixando pequenos sacos de biscoitos e bilhetes manuscritos sob a varanda de Laura, um lembrete silencioso de uma presença que não podia ser apagada. Numa tarde de fim de semana, enquanto Daniel esperava a escola terminar, ele avistou Laura e Ethan já de pé no portão. Laura, como sempre, estava impecavelmente vestida. Ethan usava óculos escuros, escondendo aquele olhar frio e familiar. Uma sensação ruim percorreu Daniel. Laura se aproximou de Noah com um sorriso forçado. "Noah, esta noite você vai jantar comigo e com o tio Ethan. Vamos ao restaurante Blue River. O tio Ethan tem uma notícia emocionante para compartilhar." Noah olhou para Daniel, depois de volta para sua mãe, seus olhos cheios de incerteza. Daniel sabia que Noah não queria ir, mas o menino não conseguia dizer não para sua mãe. Daniel simplesmente deu um tapinha gentil na cabeça de seu filho. "Vá em frente, eu vou voltar para a cabana." O jantar aconteceu no sofisticado restaurante Blue River, onde o tilintar dos talheres se misturava ao suave murmúrio das conversas. Laura e Ethan sentaram-se em frente a Noah. Durante toda a refeição, Ethan se gabou sem parar de seus novos projetos e sucessos recentes. Laura ria abertamente, como se estivesse fazendo um show para provar que havia feito a escolha certa. "Noah", disse Ethan com um tom pesado, enquanto colocava a mão no ombro do menino, "eu tenho um grande projeto chegando. Se der certo, você e sua mãe terão uma vida ainda melhor. Veja bem, eu sempre quis o melhor para esta família." Laura sorriu e concordou com a cabeça. "O tio Bethan ama muito você e a mim, Noah. Ele é o melhor pai que você poderia ter." Ethan se virou para Noah, o sorriso em seu rosto um pouco forçado. "Isso mesmo. Você deveria me chamar de pai agora, Noah. Eu sou seu novo pai. Olhe para sua mãe. Ela encontrou a felicidade novamente. E eu serei aquele que liderará esta família." Ele deliberadamente levantou a voz, o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Noah permaneceu em silêncio. Ele abaixou a cabeça, suas pequenas mãos cerradas sob a mesa. Sua garganta se apertou. Chamar Ethan de pai? O homem que fez sua mãe ignorá-lo? O homem que o encarou friamente quando ele foi deixado do lado de fora, tremendo? Seu verdadeiro pai, Daniel, era aquele que sempre o esperou, que deixou biscoitos na varanda, que o abraçou naquela noite gelada e chuvosa. Vendo Noah ainda quieto, Laura deu um cutucão em sua perna por baixo da mesa. "Noah, diga alguma coisa. O tio Ethan está falando com você." Ethan ergueu uma sobrancelha, claramente irritado. "Qual é o problema, Noah? Você não gosta de mim? Eu me esforcei muito para ser um bom pai para você." Seu tom carregava uma ameaça sutil. Noah sentiu como se seu peito estivesse sendo esmagado. Ele lentamente levantou a cabeça, os olhos vermelhos de segurar as lágrimas. Eu já tenho um pai", disse ele, sua voz trêmula, mas firme. "Meu pai nunca me trancaria fora de casa." O restaurante inteiro pareceu parar. O tilintar dos talheres cessou.
Vários clientes viraram a cabeça. Ethan Blake de repente bateu a mão na mesa. Noah, do que você está falando? O copo na mesa tremeu, quase virando. O rosto de Laura empalideceu. Ela rapidamente agarrou a mão de Noah, tentando puxar o menino para se levantar. Já chega, Noah! Você está sendo ridículo! Ela o puxou da cadeira, sem sequer reconhecer as pessoas ao redor. Não toque no meu filho. Daniel Carter apareceu. Ele estava parado na entrada do restaurante, tendo testemunhado toda a cena. Ele não pretendia bisbilhotar. Um velho amigo o havia convidado para um café em uma cafeteria do outro lado da rua, e ele viu Laura e Ethan entrarem com Noah. Algo em seu instinto lhe disse que algo estava errado. Então, ele os seguiu. Ethan e Laura encararam Daniel, incrédulos. Laura gaguejou. O que você está fazendo aqui? Daniel não respondeu. Ele encarou Ethan, seu olhar afiado e frio, como em seus dias militares. Solte meu filho, Noah não é sua propriedade. Você não pode fazer o que quiser com ele. Envergonhada e furiosa por ter sido pega em um momento tão embaraçoso, Laura arrastou Noah apressadamente em direção à porta. Ela praticamente o puxou, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Você me envergonhou tanto. Laura sibilou, seu sorriso forçado desaparecido, substituído por um rosto corado de raiva. Se eu tiver que escolher entre uma casa com a porta fechada e um pai que está sempre esperando por mim, eu escolho o papai. A voz de Noah tremeu com lágrimas enquanto Laura o arrastava para fora do restaurante. Suas palavras foram suaves, mas ecoaram pela sala como uma declaração. Foi a primeira vez que ele escolheu abertamente seu pai, escolhendo o amor incondicional em vez do engano e da negligência. Daniel observou seu filho ser levado, seu peito se apertando de emoção. Ele sabia que Noah havia suportado demais. O menino estava guardando tudo por muito tempo e agora, finalmente, havia quebrado. Este confronto foi um ponto de virada. Daniel cerrou os punhos. Ele não deixaria ninguém machucar Noah novamente. A luta por seu filho, por justiça, havia se tornado mais urgente do que nunca. A declaração direta de Noah no restaurante Blue River. Se eu tivesse que escolher entre uma casa com a porta fechada e um pai que está sempre esperando por mim, eu escolheria o papai. Continuou ecoando na mente de Daniel. Não era apenas uma afirmação sincera do amor de seu filho. Era um grito final de ajuda, um que levou Daniel a agir de forma mais decisiva. Ele já tinha visto o suficiente da frieza e crueldade de Laura e Ethan. Era hora de a justiça falar. Na manhã seguinte, Daniel foi ao escritório de advocacia que a senhora Rita Amy, professora de Noah, havia recomendado. Era um pequeno escritório localizado em uma rua tranquila, com uma placa antiga e desgastada que dizia Carter e Associados Advocacia. Ele foi recebido por uma jovem advogada, com um comportamento calmo e olhos perspicazes. Seu nome era Sarah Chen. Ela ouviu pacientemente a história de Daniel, sem nunca interromper, fazendo anotações cuidadosas e detalhadas. Daniel contou tudo: seus 3 anos no exército, o fato de Laura nunca ter se divorciado legalmente dele, mas estar vivendo abertamente com Ethan Blake. Como Noah foi deixado do lado de fora na varanda, os insultos que ele suportou e, finalmente, o confronto no restaurante. Ele também entregou as evidências que havia coletado silenciosamente, incluindo um pequeno vídeo que a senhora Laura Mildred havia gravado de Ethan gritando com Noah, junto com alguns dos desenhos rabiscados de Noah, que refletiam sua tristeza e isolamento. Então, Laura e Ethan estão vivendo juntos, como marido e mulher, mesmo que você ainda seja legalmente casado com ela, perguntou Sarah, sublinhando algumas linhas em seu caderno. E eles o insultaram publicamente, alegando que você é inadequado para criar seu filho por causa de sua situação financeira. Daniel assentiu, o peso em seu peito aumentando. Eu quero a custódia de Noah. Quero que meu filho tenha uma vida segura e se sinta verdadeiramente amado. Sarah olhou para ele com empatia e firme determinação. Tudo bem, Sr. Carter. Começaremos por aqui. Legalmente, o fato de Laura coabitar com outro homem antes de finalizar o divórcio pode funcionar contra ela em uma audiência de custódia.
mas precisaremos de provas sólidas de sua irresponsabilidade e da falta de preocupação de Ethan por Noah. Mais importante, precisaremos de evidências de sua capacidade financeira. Estou trabalhando na oficina do Bill, disse Daniel. O pagamento não é muito, mas é o suficiente para eu alugar uma cabana e fornecer o básico para Noah. Sarah assentiu. Precisaremos de mais do que isso para que o tribunal acredite que você pode oferecer a Noah uma vida estável. Precisaremos de um registro financeiro claro, e acho que também deveríamos dar uma olhada mais de perto na situação financeira de Laura e Ethan. A jovem advogada começou sua investigação imediatamente. Ela pediu a Daniel que fornecesse todas as informações que ele tinha sobre Laura e Ethan, incluindo nomes completos, endereços, profissões e quaisquer detalhes que ele pudesse saber sobre os negócios de Ethan. Algumas semanas depois, Daniel recebeu uma ligação de Sarah. Sua voz soava mais séria do que o normal. Sr. Carter, revisamos as contas bancárias e os registros financeiros em nome de Laura Jenkins, disse Sarah. Existem várias irregularidades. Uma grande quantidade de dinheiro tem entrado e saído dessas contas. E as transações não correspondem à renda típica de Laura. Daniel franziu a testa. Que tipo de irregularidades? Essas transações estão sendo conduzidas de vários locais, até mesmo de endereços de IP estrangeiros. O que é mais preocupante é que estão ligadas a projetos imobiliários de fachada ou transferências de propriedade feitas a preços muito abaixo do valor de mercado. Suspeitamos que isso seja indicativo de lavagem de dinheiro, e parece que Ethan Blake pode estar usando o binômio de Laura para ocultar essas atividades ilegais. Daniel ficou chocado. Ele se lembrou de um momento em que Ethan se gabou para Laura. Sou meticuloso com a papelada. Ninguém nunca encontrou uma única falha em meus registros. Acontece que essa tal meticulosidade não passava de uma fachada para comportamento criminoso. E o que era ainda mais alarmante, Laura, que estava listada como titular da conta, parecia completamente inconsciente de que poderia ser uma cúmplice silenciosa, mesmo que involuntariamente. Ela havia sido manipulada por Ethan, envolvida em um turbilhão de dinheiro e ambição, sem ver o quadro geral. Ela era apenas um peão no jogo elaborado de Ethan. Enquanto isso, em outra frente, a doutora Leah Morgan, uma psicóloga infantil, continuou suas sessões com Noah, por recomendação de sua professora, a senhorita Amy. Pouco a pouco, Noah começou a se abrir com a doutora Leah. Ele falou sobre seus medos de dormir sozinho, a solidão de comer as refeições sozinho e o sentimento de abandono que sentia quando sua mãe se absorvia em sua vida com Ethan. A doutora Leah notou sinais de trauma psicológico leve em Noah, mas também observou uma melhora acentuada desde o retorno de Daniel. O menino começou a sorrir com mais frequência, a desenhar figuras mais alegres e a expressar um claro desejo de estar com seu pai. O relatório psicológico, cuidadosamente preparado pela doutora Leah, serviria como uma peça crucial de evidência no tribunal, demonstrando o quão prejudicial o ambiente atual de Noah havia sido para seu bem-estar mental. A batalha por Noah não era mais apenas sobre reivindicar os direitos de um pai. Havia destrancado uma porta oculta, puxando Daniel para um labirinto de esquemas secretos. Peça por peça, as descobertas da jovem advogada estavam revelando uma verdade muito mais sombria. Ethan Blake estava tecendo uma intrincada teia de enganos, e Laura, cega pelo anseio e por uma necessidade desesperada de felicidade, havia se tornado, sem saber, uma peça em seu tabuleiro de xadrez. Nesta tempestade de riqueza e mentiras, o destino de Noah, de Daniel e até mesmo de Laura logo seria decidido na balança da justiça. Uma batalha que Daniel sabia que não podia se dar ao luxo de perder. A fatídica ligação de Daniel para a advogada Sarah Chen marcou o início de um novo e difícil capítulo. Nas semanas que se seguiram, o modesto escritório de advocacia de Sarah se tornou a fortaleza de Daniel. A jovem advogada trabalhou incansavelmente, unindo-se a Daniel e a doutora Leah Morgan para reunir todas as evidências que podiam, desde o testemunho da senhora Mildred até os desenhos de Noah, e até mesmo vestígios financeiros suspeitos ligados a Ethan Blake. Ao mesmo tempo, Daniel trabalhou incansavelmente para estabilizar suas próprias finanças, assumindo longos turnos na oficina do senhor.
Bill para provar que era totalmente capaz de cuidar de seu filho. No dia da audiência de custódia, toda a cidade de Oak Creek parecia prender a respiração. A notícia do caso se espalhou rapidamente, não apenas porque envolvia um soldado que retornava e uma mãe traidora, mas porque a história do jovem Noah, sendo negligenciado, havia tocado muitos corações. A pequena sala de audiências estava lotada. Olhos curiosos, olhares ansiosos e até mesmo alguns olhares duros e julgadores, todos fixos em Daniel, Laura e Ethan. Quando a juíza Maria Bell entrou, os murmúrios se transformaram em silêncio. Ela era uma mulher de cabelos prateados, na casa dos 50 anos, com o cabelo bem preso, olhos perspicazes, mas um rosto calmo e compassivo. Ex-advogada muito respeitada, ela havia conquistado uma reputação de justiça e de sempre priorizar o bem-estar das crianças. A audiência começou. A advogada de Laura falou primeiro. Ela pintou Daniel como um soldado que abandonou sua família por 3 anos, instável financeiramente, sem um lar sólido para oferecer a seu filho. Ela enfatizou que Laura era a mãe biológica, tinha um emprego estável, embora sem saber o que realmente estava por trás desse emprego, e que Ethan Blake era um empresário de sucesso, disposto a proporcionar a Noah uma vida de conforto e segurança. Laura então subiu ao púlpito. Sua voz tremia, mas era claro que o nervosismo era ensaiado, a confiança forçada. Meritíssima, disse ela. Eu tive que criar nosso filho sozinha nos últimos 3 anos. Daniel partiu sem uma palavra, sem um centavo, e agora ele retorna desempregado, sem teto, e afirma que quer cuidar de Noah. Eu sou a única que pode oferecer a Noah um futuro estável, algo que Daniel simplesmente não pode prover. Ela se esforçou para parecer uma mãe dedicada, ferida pelo abandono do marido. Então, foi a vez de Daniel, com Sarah Chen ao seu lado. Sarah começou com um resumo claro do status legal do casamento do casal e o fato de que Laura estava coabitando com Ethan antes mesmo de o divórcio ser oficializado. Ela apresentou evidências de que Daniel vinha apoiando e se conectando silenciosamente com Noah desde seu retorno. Pequenos pacotes de biscoitos, bilhetes manuscritos, as buscas na escola. Meritíssima, disse Sarah com firmeza. Este não é um debate sobre finanças. É um debate sobre segurança emocional, sobre o tipo de ambiente que uma criança precisa para crescer saudável. Temos avaliações psicológicas da doutora Leah Morgan, que aconselhou pessoalmente Noah Carter. A doutora Leah Morgan, calma e profissional, subiu ao púlpito. Ela explicou o dano psicológico que Noah havia sofrido devido à falta de atenção de sua mãe e ao comportamento emocionalmente distante de Ethan Blake. Ela destacou sinais de ansiedade, depressão leve e um profundo anseio em Noah de se conectar com seu pai. E, meritíssima, continuou Sarah, sua voz firme, mas cheia de emoção, temos mais uma peça de evidência. Uma verdade vinda diretamente do coração desta criança. Ela ergueu uma folha de papel velho, cuidadosamente dobrada. Era uma pequena redação que Noah havia escrito para sua professora, a senhorita Amy. Sarah a leu em voz alta. Se eu pudesse escolher alguém para caminhar comigo no escuro, eu escolheria o papai, porque o papai não me esqueceu do lado de fora da porta. Sua voz tremeu ligeiramente ao pronunciar as palavras. A sala de audiências ficou em silêncio absoluto. Em seguida, Ethan Blake subiu ao banco das testemunhas. Ele estava elegantemente vestido e se portava com calma. Meritíssima, eu fiz o meu melhor para ser um bom pai para Noah, começou ele. Eu lhe proporcionei uma vida confortável, uma família calorosa e estável. Daniel Carter tem sido um pai irresponsável. Eu realmente acredito que Noah deveria permanecer com Laura e comigo. Ele tentou se apresentar como um homem confiável e responsável, mas então, Sarah Chen produziu uma pilha de documentos adicionais. Meritíssima, disse ela. Temos evidências de que o Sr. Ethan Blake usou o nome de Laura Jenkins para abrir contas bancárias fraudulentas, ligadas a transações imobiliárias ilegais, algumas das quais mostram sinais de lavagem de dinheiro. Esses documentos foram submetidos às autoridades competentes para a investigação. A sala de audiências irrompeu em um murmúrio baixo. O rosto de Ethan Blake empalideceu.
embora ele tenha se esforçado para manter a compostura. Laura, por outro lado, ficou atordoada. Ela olhou para Ethan com total incredulidade. Ela não tinha ideia de que nada disso estava acontecendo. Finalmente, a juíza Maria Bell olhou diretamente para Noah, que estava sentado ao lado de Daniel. Noah Carter, você gostaria de dizer alguma coisa? Noah, geralmente um menino quieto e reservado, levantou lentamente a cabeça. Ele olhou para Daniel, depois para Laura, e, finalmente, encontrou os olhos da juíza Bell. A sala de audiências ficou completamente em silêncio. Noah respirou fundo. Sua voz era jovem e suave, mas na quietude da sala, cada palavra soou clara e verdadeira. Eu não preciso de alguém rico. Eu não quero alguém que só está lá quando as coisas são divertidas. Eu quero alguém que não me deixe dormir do lado de fora na chuva. Eu só quero alguém que se lembre de abrir a porta quando eu chegar em casa. As palavras de Noah atingiram o coração de todos naquela sala. O silêncio era ensurdecedor. Algumas mulheres enxugaram as lágrimas. Até a juíza Bell deu um pequeno aceno de cabeça, seus olhos brilhando de emoção. A simples verdade, dita do coração de uma criança, havia revelado tudo. Daniel puxou Noah para um abraço apertado, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Foi um momento em que a justiça não foi apenas escrita na lei, mas falada através da honestidade crua da voz de uma criança. As palavras sinceras de Noah no tribunal causaram ondas de choque pela sala. Todos os presentes, desde a juíza Maria Bell até os cidadãos locais que assistiam, sentiram o peso cru do amor abandonado de uma criança e seu anseio por um lar real e estável. Daniel segurou Noah firmemente em seus braços, lágrimas escorrendo por seu rosto. Uma mistura de alegria e alívio avassalador. Ele sabia, naquele momento, que a justiça havia começado a pender a seu favor. Imediatamente após a audiência, a advogada Sarah Chen não perdeu tempo. Ela encaminhou todos os documentos relacionados às suspeitas de lavagem de dinheiro de Ethan Blake para investigadores federais de nível superior. As evidências que ela havia reunido, desde contas bancárias fraudulentas em nome de Laura até transações imobiliárias suspeitas, eram claras e irrefutáveis. Apenas alguns dias depois, uma notícia bombástica se espalhou por Oak Creek mais rápido que o vento. Ethan Blake, um empresário polido e bem-sucedido, antes visto como o próprio símbolo de riqueza e sucesso, havia sido preso na mesma casa que compartilhava com Laura. Agentes federais invadiram a propriedade, realizaram uma busca completa e apreenderam vários documentos cruciais. Ele foi acusado de fraude, uso indevido de identidade para lavagem de dinheiro e uma série de outros crimes financeiros. A notícia deixou toda a cidade atordoada. Muitos simplesmente não conseguiam acreditar que Ethan Blake, o homem que um dia admiraram, escondia uma vida tão sombria e enganosa. Laura Jenkins, completamente inconsciente das atividades ilegais de Ethan, ficou paralisada de choque ao testemunhar seu amante sendo algemado e levado. Seus olhos se arregalaram, seu rosto perdeu a cor enquanto os policiais o escoltavam para fora. Ethan nem sequer olhou para ela. "É melhor você se cuidar, Laura", disse ele friamente, seu tom agudo e sem emoção, vazio de preocupação, vazio de arrependimento. "Não espere que eu te ajude. Agora é tudo seu." Suas palavras cruéis atingiram Laura como um tapa no rosto. Ela desabou, soluçando, implorando a ele, tentando desesperadamente explicar que não tinha conhecimento das contas ou dos esquemas, mas era tarde demais. Embora ela não tenha sido criminalmente acusada, devido à falta de evidências diretas que provassem sua participação consciente na lavagem de dinheiro, seu nome estava profundamente envolvido. Todos os bens conjuntos com Ethan, incluindo contas bancárias e investimentos listados em seu nome, foram congelados para investigação. As consequências para Laura não pararam por aí. O escândalo de Ethan a arrastou junto com ele. Ela foi imediatamente demitida de seu emprego, sua reputação em frangalhos e suas transações financeiras sob escrutínio. Amigos que antes a admiravam por ter conquistado um parceiro rico e bem-sucedido, agora se afastaram. Eles a evitavam, tratando-a como um problema à espera de acontecer. Laura se tornou uma mulher sem nada.
sua reputação, sua carreira, seu dinheiro, até mesmo o homem pelo qual ela sacrificou tudo. Tudo se foi. Algumas semanas depois, ocorreu a audiência final. A juíza Maria Bell revisou todas as evidências: o testemunho de Noah, o relatório psicológico da doutora Leah, os registros mostrando a negligência de Laura e, mais importante, a documentação das atividades ilegais de Ethan. No final, a decisão foi clara. Danielle Carter recebeu a custódia total de Noah. O tribunal determinou que Danielle era o pai mais bem equipado para fornecer um ambiente seguro, emocionalmente estável e fisicamente seguro para o menino, colocando o bem-estar de Noah como prioridade máxima. A casa antiga que um dia pertenceu a Danielle e Laura, onde Noah estava morando, foi oficialmente concedida a Danielle. O tribunal concluiu que Danielle havia comprado a propriedade antes do casamento e que Laura não tinha direito legal a nenhuma parte dela. Laura Jenkins foi ordenada a desocupar a casa. Ela foi proibida de ter contato direto com Noah sem aprovação e supervisão de um terceiro, nomeado pelo tribunal, ou de um terapeuta licenciado, até que pudesse fornecer provas suficientes de melhora, de comportamento e estabilidade mental. O veredito atingiu Laura como um raio. Ela ficou paralisada na sala do tribunal, seu rosto pálido como giz. Não havia mais lágrimas para chorar. Tudo havia desmoronado. Numa tarde de fim de semana, Danielle voltou à casa antiga para concluir a transferência formal. Noah veio com ele. De longe, Danielle viu Laura parada silenciosamente no portão da frente, seus olhos vazios fixos na casa que estava prestes a perder. Ela parecia mais magra, seu cabelo desgrenhado, muito diferente da mulher polida e confiante que costumava ser. Ela olhou para Noah, o arrependimento nublando seu olhar. As palavras do menino ainda ecoavam em sua mente. Eu não escolho a pessoa que está lá quando estou feliz. Eu escolho aquela que não me deixa dormir do lado de fora quando chove. Eu só quero alguém que se lembre de abrir a porta quando eu chegar em casa. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas encovadas. Não de raiva ou vergonha, mas de um remorso profundo e lancinante. Era a tristeza de alguém que acabara de perceber que havia perdido a coisa mais preciosa de todas: um filho e um lar de verdade. Seus lábios se moveram, tentando chamar seu nome, mas nenhum som saiu. Ela não conseguiu dar um passo à frente. Ela sabia que não merecia mais. Naquele momento, Laura compreendeu plenamente o custo devastador de suas escolhas erradas, o preço da cegueira, de colocar a riqueza material acima do amor, de virar as costas para seu próprio filho. Ela apenas ficou ali, observando Noah de longe, como se ele fosse uma memória distante que ela não tinha mais o direito de alcançar. Danielle não disse nada, ele simplesmente pegou a mão de Noah e o levou para dentro. A casa era deles agora. A sensação de justiça sendo feita estava emaranhada com uma dor silenciosa. Uma dor por uma mulher que se desviou demais do caminho e percebeu tarde demais para voltar atrás. O inverno chegou à cidade de Oak Creek, trazendo consigo ventos frescos e a primeira nevasca da estação, que cobriu os telhados de branco. Mas dentro da casa de telhas vermelhas de Danielle, um novo tipo de calor começava a se espalhar, derretendo o frio persistente do passado. Após a decisão do tribunal, Danielle dedicou todo o seu tempo e coração para restaurar seu lar. Ele repintou a cerca branca e plantou novos cachos de gerânios ao longo da varanda da frente. A cozinha, antes desgastada, agora brilhava com a luz do fogo, preenchida pelo aroma reconfortante de refeições simples. Refeições preparadas com amor. Noah havia se mudado oficialmente com Danielle, e a vida do menino mudou completamente. Não havia mais tardes passadas esperando com medo, com receio de ser esquecido do lado de fora. Não havia mais jantares silenciosos e solitários. Agora, seus dias começavam com o café da manhã feito por seu pai. Continuavam com viagens quentes para casa à tarde e terminavam com noites de leitura e jogos de tabuleiro juntos. Danielle ainda trabalhava na oficina de Bill Harris, e o idoso dono da loja sempre entendia sua programação. Ele sabia que Danielle precisava de tempo para seu filho. Numa tarde tranquila de inverno, enquanto os flocos de neve começavam a cair suavemente, Noah voltou da escola com sua familiar mochila de dinossauro pendurada em um ombro.
mas desta vez não havia medo, nem hesitação em seus passos. Ele parou na varanda da frente e enfiou a mão no bolso do casaco. De lá, ele tirou uma pequena chave de madeira, suas bordas gastas, ligeiramente lascadas. Era uma chave de brinquedo que Daniel o ajudara a esculpir quando ele era muito jovem. Não era feita de metal e não conseguia destrancar nenhuma porta, mas para Noah era mais preciosa do que qualquer chave real. Era um símbolo de lar, de segurança e de um amor que nunca, jamais o deixaria do lado de fora. Noah inseriu a chave de madeira na fechadura e a girou suavemente. O rangido familiar da porta de madeira ecoou suavemente ao se abrir. Uma onda de calor e o doce aroma de waffles de canela o envolveram. Lá dentro, Daniel estava sentado na cozinha, ao lado da lareira acesa, lendo um livro antigo. A luz suave e amarela do abajur lançava um brilho gentil em seu rosto, que agora continha menos do cansaço que um dia teve, substituído por uma sensação tranquila de paz e contentamento. Ouvindo a porta, Daniel olhou para cima. Ele sorriu, um sorriso gentil e caloroso. "Você está em casa, Noah. Eu fiz seus waffles favoritos." Noah não disse uma palavra. Ele correu direto para seu pai e jogou os braços ao redor dele, enterrando o rosto no peito de Daniel. Daniel o abraçou com força, absorvendo o calor e a calma daquele corpo pequeno e familiar. Entre os dois não eram necessárias palavras, apenas um olhar, uma respiração, a simples presença um do outro. Essa era a linguagem do amor incondicional. Naquela noite, pai e filho jantaram na mesa da cozinha. O cheiro de waffles, o vapor do chá quente e o suave crepitar da lenha na lareira enchiam o ambiente. Tudo era simples, mas cheio de felicidade. Noah contou ao pai sobre seu dia na escola, sobre os novos amigos que fizera. Daniel ouvia, sorrindo de vez em quando, estendendo a mão para bagunçar gentilmente o cabelo de seu filho. Depois do jantar, enquanto Noah ajudava a limpar, Daniel abriu uma pequena gaveta na cozinha. De lá, ele tirou uma pequena peça de vidro emoldurada. Dentro, havia um pedaço de papel velho e amarelado. Era o primeiro bilhete que ele havia escrito para Noah, na noite em que deixou os biscoitos silenciosamente na varanda. "Estou aqui. Sempre." Daniel colocou cuidadosamente o quadro na prateleira, exatamente onde Noah poderia vê-lo todos os dias. Alguns dias depois, uma carta chegou à casa de Daniel, carimbada com o selo oficial do tribunal. Daniel a abriu. Era uma breve nota da juíza Maria Bell. Ela escreveu: "Prezado Sr. Daniel Carter, escrevo esta carta para estender minha sincera gratidão." Seu caso com Noah Carter não foi meramente uma questão legal, foi uma profunda lição de paternidade e resiliência. Você nos ajudou não apenas a ouvir a voz de uma criança, mas a testemunhar verdadeiramente o poder do amor incondicional. Desejo a você e a Noah tudo de melhor na jornada que se inicia. Daniel sorriu suavemente. Ele dobrou a carta e a colocou delicadamente sobre a mesa. Então, olhou pela janela, onde a neve ainda caía. Noah estava lá fora, rindo e brincando no quintal com Lily, a filha da vizinha. Eles estavam construindo um boneco de neve juntos. O som da risada de Noah ecoava pelo ar frio do inverno. Naquela noite, enquanto Daniel colocava Noah na cama, o menino sussurrou: "Pai, eu não tenho mais medo de adormecer." Daniel acariciou gentilmente o cabelo de seu filho. "Por quê, filho?" Noah se aninhou nos braços de seu pai, sua voz cheia de confiança e paz. "Porque eu tenho a chave, e porque esta é a minha casa agora. Você nunca mais vai trancar a porta para mim." Daniel abraçou seu filho com força, lágrimas escorrendo por seu rosto, não lágrimas de tristeza, mas de alegria. A casa antiga, antes um símbolo de quebra e solidão, havia se tornado verdadeiramente um lar. Um lar não precisava ser rico ou luxuoso. Tudo o que precisava era de um pai cujo coração permanecesse aberto e uma porta que nunca estivesse trancada. A jornada de cura havia chegado ao fim, deixando para trás uma história de amor, paciência e justiça, tão quente quanto o aroma de waffles de canela flutuando por uma pequena cozinha em uma manhã de inverno. E assim, a história de Daniel e Noah Carter chegou ao fim. Não com um floreio de conto de fadas, mas com uma cura silenciosa e honesta,
tão simples e verdadeira quanto a própria vida. A pequena casa em Oak Creek não era mais apenas 4 paredes e um telhado. Era um verdadeiro lar, onde o amor e a presença nunca estariam ausentes. Daniel, antes um soldado que retornava com feridas invisíveis, encontrou o verdadeiro sentido da vida ao se tornar a âncora firme para seu filho. E Noah, o menino que um dia se encolheu sozinho em uma varanda, agora se erguia alto, abrindo com confiança a porta para um futuro cheio de calor e esperança. Esta história nos lembra que a felicidade não reside no brilho material ou em relacionamentos calculados. Ela reside na paciência, no perdão e no amor incondicional de corações como o de Daniel. Corações que silenciosamente plantam sementes de esperança. A senhora Mildred e a senhorita Amy nos mostraram que, às vezes, um único olhar de compreensão ou uma palavra de encorajamento no momento certo detém um poder extraordinário. Elas nos ensinaram que um verdadeiro pai ou mãe não é aquele que dá riquezas, mas aquele que nunca tranca a porta para seu filho, não importa a circunstância. Por outro lado, Laura revelou o preço da cegueira e da indiferença. Ao perseguir o glamour superficial e promessas vazias, ela perdeu a coisa mais preciosa de todas, o amor e a confiança de seu filho. Sua vida se tornou uma dolorosa lição sobre as consequências de colocar as coisas materiais acima dos laços familiares. E pessoas como Ethan Blake, escondendo-se atrás de uma máscara de moralidade enquanto tecem mentiras e esquemas, no final não conseguiram escapar da justiça. Sua teia de enganos foi exposta, prova de que nenhuma injustiça dura para sempre. Quantos corações a história de Daniel e Noah tocou? Você já testemunhou uma criança ansiando por ser amada, por ser ouvida? E em sua própria vida, você já sentiu que um pequeno ato, uma presença silenciosa, teve mais poder de cura do que 1000 palavras? Que possamos levar adiante essas histórias de compaixão e amor familiar, para que cada criança neste mundo possa segurar sua própria chave e sempre encontrar uma porta deixada aberta, esperando por ela para voltar para casa.